Bom dia a todos. De acordo com o artigo 94 do Regimento Interno, convido a todos para ouvirem o hino de Vinhedo. Vinhedo, nativa imigrante, és impoluta luz e cor, soberba, vibrante, és trabalho, arrojo, vigor, atalaia de amor sem excesso, que és na gente, cobre de glórias, no esplendor da reta do progresso. Começa, Vinhedo, a tua história, de Rocinha a Vinhedo, laços antigos, de valor, heróico feito gigante, troncos afins, um povo destemido, ergue a terra de Santana triunfante, e floresça, Vinhedo, ex-intrigo, nas conquistas do bandeirante que és, e as impelir para o infinito, a velha Anhanguera batiza teus pés. Neste negro asfalto traz esperança, das suas estradas mirabolantes, agricultura que traz confiança, da terra fértil uma gente confiante, verdes vinhais como o sol ardente, brindam a pátria querida, onde os beijos dos ventos germinam sementes, onde os beijos do amor germinam a vida. Avante, 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 no galhardão de conquista, salve, salve, Vinhedo, terra paulista. Avante, 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 no galhardão de conquista, salve, salve, Vinhedo, terra paulista. Terra bendita, palpitante, filha morena dos olhos teus, levante e parta, desafiante, arranque o madeiro dos ombros de Deus. Os teus astros são anjos perdidos nas bruxas neblinas da amplidão. Neste solo paulista querido, pobre o rio, ame este rincão, e da fibra, justiça e valor, no ator do trabalho e da paz, nas lides que floresce o amor, nunca deram passos atrás, orvalhada pela beleza da imensidão, terra loira dotada de esplendor, céu azul a repartir cor pela vastidão, és também a morada do Senhor. Brava gente, de incomparável imagem, meiga de semblante varonil, tua vida será sempre uma mensagem, por São Paulo e pelo Brasil. Avante, 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 no galhardão de conquista, salve, salve, Vinhedo, terra paulista. Avante, 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 no galhardão de conquista, salve, salve, Vinhedo, terra paulista. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra à vereadora Ana Genesini para proceder à leitura de um texto bíblico. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora Flávia, público presente, imprensa, internautas. Leitura do dia, leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois, graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados,
pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras presentes. Senhora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Cidinho Frois. Presente, senhor presidente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rui Nunes. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 3 vereadores presentes. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a primeira sessão extraordinária da 17ª Legislatura de Vinhedo. A presente sessão foi convocada especialmente para a apreciação da seguinte proposição. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Primeira e segunda discussões e votações. Projeto de Lei Ordinária número 4, 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar recursos financeiros, mediante convênio no exercício de 2017, a título de subvenção social para atendimento de transporte de alunos de nível médio, técnico e universitários, da forma que especifica a entidade sem fins lucrativos, a ACOVEC, Associação Comunitária Vinhedense de Educação e Cultura, e da outras providências. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos, avulso com os senhores vereadores. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, de acordo com o artigo 119, 5º e artigo 122, 5º e 6º do Regimento Interno, poderá ser constituída uma comissão mista para dar parecer à propositura constante da convocação. Portanto, designa os vereadores Eduardo César Gelme, PMDB, Paulinho Palmeira, PV, e Sandro Rebeca, PDT, os quais terão 15 minutos para analisarem e exararem parecer à proposição à pauta.
cento e pouco. Segundo o Nil comentou agora, perguntei, acaba dia 10, né? Expectativa aí entre, no máximo, 1.400. É, 1.500. Solicito ao segundo secretário que proceda a nova verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Cidil Frois. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelmin. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rui Nunes Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número legal, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a primeira sessão extraordinária da 17ª Legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da comissão mista, exarado a propositura de pauta. Nós, membros da comissão mista, constituída para exarar parecer ao projeto em pauta, objeto da convocação extraordinária, após a análise deste, não encontramos impedimento de ordem legal ou constitucional que impeça a livre tramitação do referido projeto. Quanto ao mérito, caberá ao soberano plenário decidir. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2017. Assinam vereadores Edu Gelmi, Paulinho Palmeira e Sandro Rebeca. Está em discussão o projeto de lei número 4 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadores inscritos a manifestarem sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, senhores secretários, senhores e senhoras vereadores, estudantes, pais, enfim, imprensa, todos aqui presentes, muito bom dia. Inicialmente eu quero aqui cumprimentar e parabenizar vocês todos, estudantes e pais, que se mobilizaram para reivindicar algo que, no meu entendimento, é um direito de vocês. Independente da questão legal, se a lei ela apenas autoriza e não obriga, eu acho que é uma conquista de muito tempo. E em questão de educação, a gente
deve sempre pensar muito bem antes de fazer qualquer retirada de direito, antes de tirar recursos. Eu entendo perfeitamente que o país, e não é diferente em Vinhedo, vive um momento de dificuldade financeira. A gente sabe que o orçamento está bem aquém do que deveria ser em Vinhedo e na grande maioria dos municípios. A gente entende perfeitamente que a necessidade de fazer ajustes, de se racionalizar os gastos e investimentos do município, sem a menor dúvida, concordo plenamente em todos esses aspectos. Agora, a questão é onde tirar, onde enxugar, onde reduzir. O que eu discordo é dos critérios adotados. E como vocês sabem, nós, vereadores dessa casa, nós tivemos conhecimento dessa situação através de comentários, depois, posteriormente, alguma coisa que saiu na imprensa. Em nenhum momento nós fomos chamados para conversar, para debater o assunto, para ter a possibilidade de apresentar sugestões. Eu não tenho dúvida, essa situação está sendo extremamente desgastante também para o prefeito. Né? Ele tenho certeza que ele não queria isso, não esperava isso, não quer prejudicar as pessoas. Seria achar que alguém quer fazer isso para prejudicar, não vou ferrar. Vocês sabem que a questão não é essa. Né? Agora, tudo que se faz na área pública, que envolve os interesses da comunidade, sociedade, tem que ser muito bem pensado. Não pode se pensar apenas em números, pegar um burocrata dentro da sala e falar, precisamos reduzir, então corta aqui, corta aqui, corta aqui. Não é assim. Numa empresa, você até pode fazer isso. Mas aqui não é uma empresa, nós estamos falando de administração pública, mexendo com pessoas, com seres humanos, né, que têm a sua vida, suas necessidades, têm as suas limitações de orçamento. E como ouvi de alguns, né, inclusive em redes sociais, onde tentei colocar meu ponto de vista, algumas pessoas criticando, falando que, eu cheguei a ouvir isso, que 80% são ricos, filhos de pais que têm muito dinheiro, que não precisam. Não é a realidade, a gente sabe disso. Eu fui estudante universitário, como grande parte aqui, estudei à noite, trabalhando durante o dia, com grande dificuldade, conseguindo bolsas parciais, terminei a faculdade devendo, fui pagar algum tempo depois. Enfim, utilizava-me também, como outros vereadores aqui, muitos de vocês, de transporte público, né, o fretado, que na época era parcial, inclusive. Já tínhamos, na época, muitos problemas. Na época, o problema era a qualidade. Eram ônibus velhos, sem segurança nenhuma, motorista alcoólatra. O Paulinho tem mais ou menos a minha idade, acho que passou por isso. Você lembra da situação, né? Era uma luta também. Hoje é outro tipo de luta. Mas o importante é manter sempre a luta quando algum interesse estiver em risco. Então, volto a dizer aqui, estarei sempre com o governo naquilo que eu entender que é bom, que é justo, que é equilibrado, razoável, que vai ser bom para a cidade e para a população. E não estarei naquilo que eu entender que não é bom para a cidade. Eu me posicionei sempre claramente desde o início dessa discussão, seja aqui quando houve reunião com os alunos, seja através das mídias sociais, seja pessoalmente conversando com alunos e pais. Não é meu estilo fazer estardalhaço e nem partir para uma postura ofensiva, agressiva, de ofender, de xingar, porque eu acho que isso muitas vezes fecha portas em vez de abrir. Eu acho que quando se tem um problema, cabe sim em certos momentos protestar, reivindicar, mas tudo tem limite. Né? A gente não pode passar da reivindicação, do protesto, da reclamação, para ofensas pessoais. Né? E eu acho que a busca do diálogo é sempre o melhor caminho para tentar resolver uma questão. Foi a forma que eu procurei agir, acho que muitos vereadores também procuraram agir. Né? Ouvindo, sabendo das necessidades, buscando o diálogo. O que a gente vê neste momento, a gente sabe que é uma solução apenas parcial. Né? Está se resolvendo o problema por um breve período. O que nós esperamos é que busque-se uma solução definitiva, e nós estaremos ao lado de vocês para isso. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Edson PC.
bom dia a todos, bom dia aos vereadores, presidente. Minha primeira vez, tá? Então tô nervoso, tá? Então vai. Isso é bom, né? E assim, sobre o transporte universitário, tá? Eu sou contra esses 60 dias, mas eu vou acatar o que a população está pedindo, o que os estudantes estão pedindo, tá? Porque 60 dias, ponto de vista, já era para ter resolvido, não foi resolvido, tá? E está dando 60 dias para desmobilizar o grupo que está formado, um grupo que está saindo para a rua, pedindo para acordar, para lutar pelos seus direitos, tá? Então, eu gostaria de deixar aqui bem claro que assim, eu sou a favor da população, dos estudantes, tá? E espero que 60 dias o senhor prefeito cumpra, e cumpra as palavras dele, porque todo mundo viu que saiu ele foi na TV, falou que não foi convidado, mentira, que todo mundo aqui estava presente na reunião com o prefeito. A gente já deu várias formas de estar fazendo para dar esse transporte para vocês, estudantes. Então, ele não quis ouvir os vereadores, tá? Uma coisa que eu acho engraçada é assim, ele está cortando de quem mais precisa, de quem? Da população, tá? Então, você vê, está acontecendo muitos cortes, quem está sentindo mesmo é a população. Você vê o Diário Oficial, um monte de cargo de comissão, um monte de cargo de confiança estão voltando agora. Por que não começa cortando isso daí? Em vez de cortar dos estudantes, cortar da população. Então, minha luta é o quê? Quer cortar? Corta dessas pessoas que estão entrando agora. Não corta da população. Você anda aí na rua cheio de buraco. Saúde, nem comento, né? Porque falta insulina, falta tudo. Eu, Rodrigo, a gente levou para a promotora a lista dos medicamentos que está em falta, tá? Então, assim, vamos acordar, tá? Eu entrei para fazer junto com a população, não entrei só para ficar quieto, não. Eu estou com a população, tá? Só que vocês precisam se ajudar também, um apoiando o outro. Sozinho não temos força, tá? E daqui 2 meses, se o prefeito não acordar, novamente, vamos à luta. Não para agora, continua, tá? Que eu espero, igual eu falo, eu espero que o prefeito continue a favor dos 12 meses. Caso ele não queira, só 60 dias, eu acho que é pouco. Tá bom? Obrigado. Bom dia. Vereador Rodrigo Paixão. Peço a palavra. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, estudantes, pais, cidadãos de Vinhedo que compartilham e apoiam essa luta, membros de entidades, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Chico, Virgínia dos servidores, Guarda Municipal, imprensa, os internautas também que nos assistem, a todos um bom dia e bem-vindos à Câmara de Vinhedo. Bom, essa é uma sessão extraordinária, especial, com pauta única, mas é uma pauta única que nos leva a reflexões maiores sobre o que está acontecendo no nosso município, um pouco do que está acontecendo no país, mas no nosso município, onde a gente tem condições reais de intervir, né? Tanto é que, nesse momento, o que acontece aqui na Câmara é fruto de uma intervenção direta da sociedade vinhedense organizada, que conseguiu fazer, e é bom ressaltar isso de forma contundente, conseguiu fazer o Poder Executivo flexibilizar e abrir uma janela com uma possibilidade de a gente conseguir garantir o transporte universitário gratuito para todos os estudantes. É importante a gente lembrar rapidamente o histórico dessa luta.
Não é que o prefeito iria cortar o fretado, ele estava pensando em cortar o fretado. O prefeito cortou o fretado. É importante que a gente não esqueça isso. Tanto é que as aulas se iniciaram e cadê o busão, né? Cadê o ônibus? Não tem ônibus. Isso foi protelado, na minha opinião, agora dá para ver claramente, de uma forma proposital. Se não foi pelo prefeito, foi por setores do governo que conduziram as negociações e conduziram o orçamento do município de Vinhedo. Eu tenho um estilo de dialogar bastante também. Estive com o prefeito e colocamos lá, junto com todos os vereadores, praticamente, colocaram ideias, colocaram propostas que eram bastante palpáveis, propostas muito concretas para resolver a solução. Agora, é evidente que tudo tem um limite, e a gente está vendo as coisas acontecerem. Então, os compromissos que foram firmados, inclusive naquela reunião, eles foram descumpridos, porque o prefeito havia nos dito que iria fazer um recadastramento rapidamente, essas foram as palavras daquela reunião, se fosse necessário à noite, no final de semana, e com base nos números do recadastramento, ele tomaria uma decisão. Então, ele já havia se equivocado ao protelar, jogar para frente o recadastramento e a própria contratação, e isso causou uma turbulência na cidade, causou um desconforto, e imagino que os secretários do governo que auxiliaram o prefeito subestimaram a situação. Subestimaram em muitos sentidos. Subestimaram a reação que a Câmara ia ter, e a Câmara reagiu em uníssono. Todos os vereadores assinaram um documento solicitando para o prefeito municipal manter por 12 meses o transporte universitário. O governo subestimou a reação da sociedade civil organizada, e especialmente dos estudantes, que foram às ruas, ficaram na internet insistentemente colocando e argumentando. Não foi só quero o busão sob qualquer circunstância, não foi isso. Nós, de forma organizada, demonstramos que os argumentos eram falaciosos, eram argumentos que partiam de pressupostos falsos. Que pressupostos falsos são esses? O primeiro pressuposto falso é de que não haveria onde tirar o dinheiro para realocar e manter o transporte universitário. Nós demonstramos isso com a maior tranquilidade, né? Aqui na Câmara, com o prefeito, nas redes sociais, nas reuniões que ocorreram, na comissão dos estudantes junto com o prefeito. Existem vários lugares de onde tirar o dinheiro, vários. Eu não vou ficar aqui insistindo, mas isso ficou muito claro. Qual é o outro pressuposto que caiu, que desabou como um castelo de cartas? Que o transporte universitário gratuito é um certo luxo. Né? O vereador Marcos Ferraz pautou um pouco isso, que isso é coisa dos classe média alta, que isso não é uma coisa bem exatamente prioritária, etc. E se demonstrou, e a cidade se rebelou por conta disso, demonstrou claramente que não, isso está dentro do campo de prioridades. E, finalmente, não vai dar tempo de eu falar, porque o meu tempo está esgotando, talvez no encaminhamento eu continuo, esgotou-se o argumento econômico. Né? Primeiro, das manipulações dos números sobre a crise em Vinhedo, que não é exatamente como se fala, e o argumento, inclusive, quando a Câmara cede R$1 milhão para o prefeito municipal, ajuda a ruir quase que finalmente os argumentos que ele colocava que não existia dinheiro. Então, 30 segundos, senhor presidente. Existe dinheiro, existe possibilidade, a Câmara Municipal indicou. Na minha fase de encaminhamento, eu continuo o raciocínio, mas estamos aqui para tentar garantir os 12 meses. Vereador Edu Gelme. Peço palavras ao presidente. Com a palavra, vereador Eduardo César Gelme. Senhor presidente, vereadoras Flávia e Ana, nobres pares, imprensa, guarda municipal, internautas, e especialmente vocês, estudantes. Senhor presidente, a Lei 3.270, ela foi instituída em 16/10/2009. Em outubro de 2017, ela cumpriria a sua maioridade. Ela fará 18 anos de lei autorizativa em outubro desse ano.
espero que ela continue em vigor. Porque o fato de a Câmara autorizar o Executivo a ceder no subsídio, a ajudar o transporte universitário e técnico, a Câmara já outorgou aquilo que ele pode fazer. E a obrigação de se fazer é do Executivo. Então, a lei, ela existe há muito tempo. Esperamos que ela seja cumprida por muitos e muitos anos. E é isso que nós queremos no nosso município. Eu só vou retratar um pouquinho, porque não precisaria ter chegado nesse estágio que chegou toda essa movimentação, essa mobilização. Em novembro de 2016, ainda com os vereadores da legislatura passada, nós tivemos com o prefeito municipal numa reunião sobre outros assuntos e outros projetos. E naquela reunião, nós indagamos ao prefeito, não era o assunto da pauta, que ouvia rumores de que seria cortado o fretado das pessoas que fazem o curso técnico e universitário. O prefeito tomou meio que um susto. E não, mas isso é com a prefeitura. Isso foi em novembro. A coisa vem se estendendo e chega aonde chegou hoje. Por que a prefeitura tomou um susto? Porque fizeram um balizamento de preço, onde balizamento é só uma cotação. Não significa que é o preço final. Que chegaria, pelo número de alunos, a 5 milhões de reais. Aí assustaram. E quando assustaram, o que fizeram? Pararam com o processo. E aí deu no que deu em toda essa encrenca que está dando hoje no nosso município. Só que são números que a Câmara vai ter que apurar. Porque, segundo dados da Prefeitura, ela estava pagando o ano passado para 2.512 alunos. E esse número está com uma divergência danada. Porque até ontem, segundo os dados que a vereadora Ana me passou, nós temos 1.100 cadastrados. Eu não sou mãe de Ná, mas com certeza não vai chegar a 1.500. Então, com certeza, o preço também não é 5 milhões. O preço vai ser muito menor. Mais um motivo para se cumprir a lei. A história do rico ou do pobre, a lei ela é válida para todos. Se o rico quiser ir de ônibus, ele tem o direito. Se ele quiser ir de carro, ele vai de carro. O rico que mora em condomínio, ele paga o IPTU, geralmente ele tem um convênio médico. Será que nem isso ele pode usar do município? Então não tem que se excluir, separar rico e pobre. É a lei. Ela é aplicada para todos os cidadãos vinhedenses. Aí eu recebi uma informação do Executivo que algumas cidades, alguns dados para elucidar. Mogi-mirim dá 25%, 50%, 75%. Campo Limpo dá um auxílio de 100%. Louveira dá 100% num raio de 40 quilômetros. Cajamar, uma cidade que deve ter 60% da renda per capita do município, ela aplica 100% para os estudantes. É só vocês entrarem no Google, ver quanto que é a arrecadação de Cajamar, que deve ser 60% da arrecadação de Vinhedo. E mais, gente, o orçamento da educação, que é onde vocês estão focados e não pode tirar esse direito do município de Vinhedo, nós temos um orçamento para 2017 de 137 milhões. Não estamos falando em 10 ou 20 milhões. São 137 milhões de reais para a educação. E se não der o dinheiro da educação, na outra reunião que nós tivemos com o prefeito em janeiro, foi dada a solução de se repassar uma parte do dinheiro da Câmara para fazer o subsídio aos estudantes. Então, gente, cortar isso é uma vergonha, é uma barbaridade. E nós vamos estar nessa luta, nesse momento, aprovando esse projeto, terminando esses 60 dias e o ano inteiro. E eu espero que o prefeito, de fato, cumpra a missão de ser o executivo do nosso município. Eu teria mais, mas depois eu falo. Vereadora Ana Genesini. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Ana Genesini. Mais uma vez, bom dia a todos. Senhor presidente, só estou preocupada com o horário. Eu tenho um compromisso pessoal de problema de saúde com a minha mãe. Vou conseguir ficar na sessão até 10h30. Se nós não conseguirmos votar esse projeto até nesse horário,
Não constará o meu voto favorável na sessão, mas todos saibam que eu não posso mesmo ficar, mas estou com vocês nessa luta. Porque, da mesma forma como vocês foram surpreendidos com a notícia do transporte universitário, todos nós também o fomos. Mas eu creio que estamos todos imbuídos em dar a solução a essa questão. Prova disso é que, na reunião que tivemos com o prefeito e depois, na sequência, com estudantes nesta casa, já trouxemos para vocês o comprometimento de todos os vereadores de que o presidente Nil Ramos repassaria aos cofres da prefeitura ou deixaria de receber o 12º no valor de R$ 1 milhão para poder ajudar no recurso para manter aí o transporte universitário. E indo nessa linha de raciocínio do Eduardo Gelmi, de que até ontem nós temos 1.100 alunos cadastrados e de que nós temos ainda mais uma semana de cadastro até o dia 10 de fevereiro, provavelmente nós não atingiremos aí a marca de 1.500, 1.600 alunos. Portanto, se o ano passado o município gastou com transporte universitário R$ 4.100.000 para bancar 2.512 estudantes, com certeza, com este número, após o recadastramento do dia 10 de fevereiro, menor, com R$ 1.069.000 que consta no orçamento do município, mais R$ 1 milhão que será da Câmara para o Legislativo para fazer parte dessa dotação orçamentária. Esses R$ 2.069.000 provavelmente serão, sim, suficientes para bancar o transporte universitário os 12 meses. Então, assim, nós vamos estar aprovando esse projeto para contrato emergencial de 60 dias pela ACOVEC, para que vocês não sejam prejudicados com o transporte nesses primeiros 60 dias, para que se termine o recadastramento em 10 de fevereiro, para que a prefeitura faça novas análises com os números que surgirão após o recadastramento. Se a contratação, se a manutenção do transporte universitário for continuar sendo efetuada pela ACOVEC, com certeza outra lei virá para a Câmara para que nós aprovemos repasse de recursos para a ACOVEC. Se depois de 60 dias a prefeitura assumir a responsabilidade de fazer a contratação pelos 10 meses do ano letivo, aí não haverá necessidade de lei. O próprio prefeito poderá, por decreto, fazer as transposições orçamentárias necessárias dentro do orçamento para suplementar a dotação orçamentária e para manter o transporte durante 12 meses. Penso mais, gente. Penso que depois de todos esses desgastes que todos nós sofremos indistintamente, esse recadastramento virá para beneficiar toda a cidade como um todo. E ele será importante, porque nos dará, de fato, a verdadeira realidade, fará um raio-x de quem são os estudantes de Vinhedo, que, de fato, necessitam do transporte universitário e técnico. E a Câmara Municipal de Vinhedo, com certeza, continuará apoiando essa luta de vocês. O Marcos Ferraz falou uma coisa que me chamou a atenção, Marquinho, e eu quero repetir isso. Toda vez que um agente público vai tomar uma decisão, é preciso que ela seja feita com muita cautela, com tempo de estudo, de análise, para verificar pós e contra, antes de que essa decisão venha a ser anunciada. Só complementando, senhor prefeito. Então, isso aconteceu, causou desgaste, sim, a todo mundo, mas é importante que haja diálogo e respeito para que a gente chegue numa solução
que não prejudique nenhuma das partes. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Cidinho Frois. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cidinho Frois. Vou falar também. Senhor presidente, vereadora Ana Genesini, vereadora Flávia Bittar, demais vereadores, pais, alunos, pessoal que ajuda aqui no Legislativo, bom dia a todos. Senhor presidente, depois de algumas falas aqui na tribuna, há alguns detalhes que precisam ser colocados. Tem outros vereadores que me antecederam, eles já disseram, colocaram muito bem aqui, só que meu modo de pensar, a minha visão do projeto em si, e até do desgaste que tivemos ao longo desses dias, talvez não precisaria ter chegado a esse ponto. A prefeitura, nós sabemos que o orçamento da cidade, do estado, da nação, das empresas, quem trabalha em empresa aqui sabe o que eu estou falando, quem tem empresa aqui sabe o que eu estou falando. A gente sabe que está difícil. Na casa da gente está difícil. Em todos os locais está difícil. Só que eu tenho a certeza absoluta que se o executivo tivesse se planejado para tomar a decisão com antecedência, não precisaria ter o desgaste. Aliás, não precisaria nem ter cortado o transporte de vocês. A prefeitura lá atrás poderia muito bem ter chamado os alunos e explicado a real situação. Não o fez. E aí, vocês acabaram pagando pelo mau planejamento do executivo. Mas, agora estamos aqui para tentar resolver a situação. E eu acho que a situação, senhor presidente, não vai se resolver só com esse projeto de 60 dias. Tem uma legislação municipal que ela é autorizativa. Mas talvez vocês, pela mobilização, já deveriam cobrar o executivo de ele mandar para essa Casa de Leis um projeto de lei obrigatório. Até porque no futuro próximo, não vamos precisar estar aqui discutindo mais essa situação. Os outros alunos que pensam um dia fazer a faculdade com o auxílio do município terão esse direito garantido. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que se deixar claro. A vereadora Ana Genesini colocou muito bem. 5 minutos, não vai dar para fazer as colocações pertinentes, mas tudo bem. Ela colocou muito bem. No orçamento tinha uma ficha de R$2.600.000. A prefeitura diz que gastou R$1.500.000 a mais no ano passado, ficou o resto a pagar. Sobrou R$1.100.000 na ficha. O presidente desta casa deu uma demonstração de que queria ajudar a resolver o problema, repassando R$1 milhão à prefeitura. Ora, senhores, se tem R$1.100.000, mais R$1 milhão da Câmara Municipal, 2 milhões. Se a vereadora Ana Genesini disse que tem, que até hoje tivemos 2.512 alunos, e até agora, eu acho que 1.100 alunos fez o recadastramento. Com certeza, não teremos mais 2.500 alunos. Se o executivo quiser, tiver boa vontade, tem vários setores da administração pública que pode se cortar. Com 2.100.000, com mais alguns cortes, com a diminuição dos alunos que vão usar o transporte, com certeza não ficará 4 milhões. Então a prefeitura teria e tem como arcar com essa despesa. Vou deixar uma coisa bem clara.
Eu acho que na administração pública, quando tem que se cortar, realmente tem que se fazer isso. Mas tem algo que eu, infelizmente, eu acho que eu não preciso ensinar para ninguém. Numa nação, em um país, em uma cidade, que se quer ter pessoas de bem educadas, não se pode cortar investimento em educação. Vereador Sandro Rebeca. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro Rebeca. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, todos aqui presentes, guarda municipal. Eu faço aqui o meu bem-vindo, né? Vou dar boas-vindas de uma vez só, para a gente não perder tanto tempo, aos estudantes e seus familiares. Sem ser repetitivo, eu quero destacar 2 pontos que a gente não pode deixar de pensar e não pode deixar de passar. O primeiro ponto é a questão da educação. E o segundo ponto é a questão de planejamento. É uma contradição a gente ouvir que a questão da crise, ela permanece ou ela está aqui agora. Já faz tempo, sabemos da questão da crise. Mas a contradição que eu quero destacar é impossível uma nação, é impossível uma cidade que não valoriza a educação sair da crise. É uma conta simples. Quando você tem um estudante que consegue fazer um curso técnico, você tem um estudante que consegue fazer um universitário, você traz isso para a cidade. Você traz isso para a cidade, naturalmente as empresas conseguem contratar os munícipes, conseguem contratar e dar os melhores salários para quem mora em Vinhedo. Consequentemente, esse dinheiro vem para a economia, essa economia roda na cidade e é uma conta simples. Então a gente precisa ficar muito atento para que subterfúgios, a gente sobe aqui, a gente tem mania de querer falar a palavra bonita, não é? Mas em português bem claro, não é possível aceitar desculpa. Desculpa, falta de planejamento. A mesma administração, os mesmos secretários. Ganhou a eleição dia 3 de outubro, natural, comemora uma semana. Final de outubro já era para ter pensado nisso. O setor privado faz o budget. O setor administrativo público faz o orçamento. Era necessário chamar cada estudante. O que não entra na minha cabeça, não dá para a gente admitir, chegar no dia 15 de janeiro, 16 de janeiro, um jovem que com toda a sua dificuldade conseguiu estudar em colégio público, vai fazer um vestibular e na segunda-feira, na segunda fase da Unicamp, e quem já fez colégio público sabe o que eu estou falando. Quem já pegou ônibus 5 da manhã para ir fazer colégio técnico em Campinas, sabe o que eu estou falando. E quem está sentado lá fazendo budget, sem perguntar para os vereadores, que é unânime, muita gente falou, isso também precisa deixar claro. Muita gente teve dúvida. Todos, sou testemunha que todos os vereadores estavam na mesa com o senhor prefeito e os senhores secretários e todos fizeram propostas. A gente não pode admitir que numa segunda fase da Unicamp, o menino está fazendo, a menina está fazendo vestibular pensando, o que adianta eu passar na Unicamp? Vou pegar ônibus para a Unicamp, para a PUC. Sair 10h40. E eu quero só colocar mais um ponto para terminar a minha fala. Eu quero deixar claro também que também fui estudante. A gente sabe que é necessário, ninguém é contra a fiscalização, ninguém é contra a organização, ninguém é contra o cadastramento, abre parênteses, responsabilidade da administração pública. Como é que você vai jogar a responsabilidade para o aluno que não vai pôr mais ônibus porque tem gente entrando lá que não é estudante, meu Deus? Responsabilidade da administração fiscalizar. E aqui também não estou querendo fazer crucificação, só estou dizendo que é claro que precisa ser deixado, colocados pingos nos is, não é? Então está muito claro, a Câmara fez essa proposta, a Câmara se mobilizou, participou, sem falar de números, foi muito bem falado aqui, né, pelos vereadores, mas a gente precisa entender uma coisa. A briga de vocês também é nossa, mas que fique claro que foram vocês que conseguiram vencer só essa segunda etapa da luta, não é? Do diálogo. O que eu quero propor aqui é que a gente continue com essa mobilização, porque o fretado precisa ser garantido para 2017, para os nossos filhos, para os filhos de Vinhedo. É isso. Vereador Paulinho Palmeira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira.
Plateia, por favor. Senhor... Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, nobres pares, público presente, nossa guarda, imprensa, senhores alunos, senhores pais. Bom, a todos um bom dia. Ao início das sessões, também uma boa-vinda a todos, em especial aos novos vereadores. Contem conosco que for preciso. Bom, eu sei que posso até ser um pouco repetitivo, não pretendo, vou tentar complementar algumas informações, mas eu queria aqui gostar de ratificar, em especial, a fala do Marquinhos. Em todos os seus termos, Marcos, você acho que colocou muito bem a situação. Outros vereadores vieram e complementaram, também concordo. Da mesma forma, eu aqui venho parabenizar pela mobilização de vocês. Isso é um exemplo, e que deixo bem claro que não é só no segmento de vocês. A gente sempre discute aqui nessa casa que toda a comunidade tem que se mobilizar. Sabemos que nós votamos o vereador, às vezes, para ele nos representar. Mas, às vezes, ele não tem toda a força, ele precisa do apoio da comunidade. A comunidade tem que estar junto, trazendo os seus interesses. Porque interesse é muito relativo, né? Um que gosta de A, outro que gosta de B, né? A gente tem que tentar buscar o senso comum para tentar todos gostarem de C. Então, temos que nos mobilizar e, de fato, a luta de vocês foi de extrema importância nessa causa. Já relataram aqui, vereador Edu, outros vereadores, que na primeira reunião que tivemos com o prefeito, desde o início, nós fomos contra essa situação. Também relataram aqui, o Sandro bem colocou, a questão de falta de planejamento. Nós também dissemos naquela primeira reunião a questão da importância do planejamento. Sabemos que muitas coisas são momentâneas. Na nossa casa, a gente tenta até o último instante. Não, vamos continuar comprando carne, vamos continuar comprando a carne. Momentaneamente não vai dar mais. Agora vamos comer só, sem mistura, gente, se bobear. Sabemos disso. Mas no poder público, como bem disse o Marquinhos, as coisas têm que ser mais bem planejadas. Então, nesse contexto, nas nossas reuniões, inclusive, eu citei para o prefeito e para todos que estavam na reunião. E todos foram muito claros e unânimes também, além do contra o corte, favoráveis ao recadastramento, à fiscalização de tudo. Isso é de extrema importância, porque com dinheiro público não se brinca. Isso já dissemos diversas vezes. E eu até, na ocasião, sugeri para o prefeito. Prefeito, concordo plenamente que você tem que fazer o recadastramento. Cortar repentinamente, em hipótese alguma. Mas o planejamento deveria ter sido feito lá atrás, como bem disse o Sandro, em outubro, novembro. Então, eu sugeri, mantenha por mais 60, 90 dias. Talvez tivesse ouvido nós naquela época lá, né, como disseram todos os vereadores, deram opiniões, eu dei essa opinião, não teríamos tido desgaste. Se soltasse naquela reunião, nós vamos fazer um planejamento por 60 dias. Mas demorou, de lá nós saímos, viemos aqui, e todos se mobilizaram no sentido de buscar os seus direitos. Marquinho também bem colocou, não vamos entrar em questão de ordem legal, se é direito, se não é direito, né? Se é um benefício, se é um direito, mas é uma conquista de mais de 30 anos. Eu também utilizei ele, né? Não são só 18 anos, como o Edu colocou, não, Edu. 18 anos são 30 anos. Então, é uma conquista, e o Cidinho bem colocou. Acho que já está na hora de virar obrigação. E como todos disseram, e eu concordo, o Sandro, eu vou repetir o nome de cada um, porque temos que valorizar assim a fala de cada vereador aqui. A educação, se nós queremos uma sociedade melhor, é com a educação que a gente vai conseguir. Foi assim que eu conquistei. Eu sou de uma família de 5 filhos, eu fui o primeiro a fazer faculdade. Melhorou a vida da família toda, num contexto geral. Depois veio meu outro irmão que fez a faculdade, porque é questão de oportunidade. Nós temos 2.000, 2.500, 3.000 alunos hoje por conta do acesso que vocês têm, que nós temos, que é o transporte público. Porque, com certeza, se não tivesse transporte público, teria talvez 100, 200 pessoas, que são aqueles que talvez tenham uma condição melhor financeira. Não vamos entrar, porque, como bem disseram, eu concordo, independente da condição financeira, eu acho que todos merecem aí o acesso à educação. E o transporte público é essencial. A educação, ela cria, né, a consciência. O Sandro fez um exemplo muito prático e trouxe aqui, que, de fato, fica bom para nós. Por que muitas empresas contratam a gente de fora? Porque eles têm a educação. Ela cria, além do mais, a educação, ela cria consciência, ela melhora em tudo. A pessoa aprende até a se cuidar, até na saúde melhora. Então, a educação é importantíssimo. E sabemos, voltamos a repetir, que muito tem que se cortar. E eu digo uma outra coisa para vocês, na reunião que tivemos aqui, e eu usei uma expressão meio churla, mas falei assim, vamos olhar para o nosso rabo, desculpa a expressão, que é um dito popular, e não dos outros. Então eu sou um pouco contra essa visão de que, porque gastou 1 milhão na festa, porque vai gastar na festa, porque vai gastar como o PC falou, cargos, aí não compete a gente analisar o cargo, porque é o prefeito que analisa. Inclusive foram todos FG, que foram, mais de 90% foram função gratificada, que são funcionários que estão ganhando função gratificada. Porque isso é uma questão deles.
O que eu bati na pauta é que, se o ano passado gastou 4 milhões, e era 400 milhões, complementando, senhor presidente, 400 milhões de orçamento, foi 1% só, gente. Não é possível que a gente não consiga remanejar 1%. Não é possível, então não dá para admitir o corte do transporte público. E com a redução de alunos, com certeza a despesa vai ser menor ainda. Então somos todos favoráveis ao transporte e que venha, como o Cidinho colocou, a lei para se tornar isso definitivamente lei. Obrigado. Vereador Carlos Florentino. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Florentino. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Bom dia a todos presentes. Bom dia, meus companheiros da Guarda Municipal. Bom dia, pais e alunos. Não vou ser muito repetitivo, porque os nobres vereadores que me antecederam colocaram muito bem em suas palavras. Todos aqui, os 3 vereadores, com a certeza, todos são a favores do transporte público universitário. Acredito eu que nenhum dos 13 vereadores, em momento nenhum, foi contra vocês. Ao contrário, batalhamos, lutamos para chegarmos num acordo para facilitar o transporte público. Sabemos que o momento no nosso país é difícil. A crise, ela tem batido a porta de muitos brasileiros. A dificuldade no dia a dia a gente tem se encontrado, mas nós não podemos deixar com que um aluno que trabalhe durante o dia para conseguir pagar a sua faculdade, ele ganha somente aquilo, permitir com que ele venha custear com o transporte público. Muitos pais têm ligado para mim, mandado mensagem, WhatsApp direto, na preocupação como que vai fazer se o corte do transporte público vier à tona após 60 dias. Só que eu tenho passado para eles que, com certeza, terá em nós companheiros e batalhadores, junto com vocês. Pode contar com qualquer um desses vereadores. No momento que precisar, estaremos juntos. Vocês são mais do que merecedores naquilo que vocês têm reivindicado. Eu acredito que houve uma falha, como os vereadores já colocaram. O recadastramento já devia ter feito. Alguns devem lembrar, naquele dia que tivemos a reunião aqui, eu coloquei que seria em torno de 1.200 a 1.300 recadastrado, e não vai ficar muito longe disso. E naquele dia também falei que, com certeza, aproximado desse número, com certeza, a prefeitura tem condições, com o subsídio da prefeitura, da Câmara Municipal, a prefeitura tem condições de bancar o transporte público para vocês. Só peço que continue nessa batalha. Eu acredito que não há vitória sem luta. E, com certeza, esses dias eu estava parabenizando alguns dos alunos da comissão, que a organização de vocês é coisa fundamental, coisa extraordinária. Em tão pouco tempo, vocês conseguem se articular, se preparar. Parabéns para vocês por essa grande articulação. Continue assim, porque com alunos desse jeito, com pessoas, homens e mulheres desse jeito, com certeza teremos um Brasil melhor. Tenha um bom dia, obrigado pela palavra. Não havendo mais inscritos, mas se alguma das lideranças quiser encaminhar a votação. Eu gostaria de encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Bom, essa é a última fase possível antes da votação. Estou encaminhando aqui pelo meu partido a rede e
após a votação, eu queria deixar algumas sugestões para o prefeito, para a Câmara e para o próprio movimento em defesa do transporte universitário gratuito. Mas eu acho que antes da gente votar, é importante fazer uma reflexão aqui rápida sobre do que se trata esse projeto e que números são esses, né? Então, ainda vou fazer uma fala mais técnica, talvez depois, na justificativa do voto, eu faça uma fala um pouco mais política. Eu não acredito nos números apresentados, nem no número da dívida, nem no número dos 5 milhões. Vinhedo, até 2015, gastava 3 milhões com transporte universitário. Não é possível, não há economia, estatística, matemática que justifique de 2015 sair de 3 milhões para 4 milhões e 100, para depois 5 milhões. Então, esses números, para mim, realmente estão fora da realidade. Bem como, ainda realmente, o vereador Edu tocou nisso, vai ficar uma dúvida latente aí. Como que pode, de 2.500 estudantes, cair para, digamos, que a gente chega a 1 milhão, a 1.500 estudantes? Né? Que chegue a 1.500 estudantes. A população cresceu, tem mais gente se inscrevendo. Então, ou esse processo desestimulou muito os estudantes, que não foram fazer o recadastramento, ou então tem boi na linha. Né? Então, se tem boi na linha, a Câmara e o Ministério Público vão precisar verificar isso. Como que era isso, 2.500? Onde são esses 2.500? Cadê as notas disso, os contratos, a lista nominal, os ônibus? A gente vai querer ver isso. Não é porque a gente está aqui votando, está todo mundo conjuntamente, que a gente vai esquecer desse fato. Então, se não chegar a um número consistente de estudantes, a gente precisa verificar que 2.500 eram esses, né, e como que se chegava a esses valores de 4 milhões e 100 mil. Bom, 4 milhões e 100 mil, se a gente tivesse 9 meses a 10 meses úteis, a gente gastaria aqui, com esses 2 meses, quase R$1 milhão no período passado. No entanto, a Prefeitura está falando que vai garantir 740 estudantes. Não vamos esquecer disso. Então, se a Prefeitura está garantindo 740 estudantes, vai faltar, mais ou menos, 1.246.000. Esse dinheiro que a gente está votando hoje, eu posso depois colocar na internet, daria para pagar pelo menos o dobro do que a Prefeitura está falando, pelos próprios números apresentados pela Prefeitura. Então, nós vamos ter que nos debruçar bastante sobre esses números, entender o que está acontecendo. Vou encaminhar aqui favoravelmente, mas com a clareza de que a luta é não só pelos 12 meses, mas para consolidar esse direito como um direito do povo de Vinhedo e dos estudantes. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança? Eu peço à vereadora Ana que eu possa fazer uso da liderança. Liberado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo César Gelman. Só para complementar o raciocínio da primeira fala, agora, naturalmente, eu não tenho dúvida que será todos favoráveis por unanimidade a esse projeto, que ele é um emergencial enrustido, que será um convênio com a COVEC, mas é importante passar para vocês que eu sei que existe uma angústia. As aulas já começaram, acho que agora para todos, né? Vocês têm que se deslocar de um jeito ou de outro, de moto, de jegue, de cavalo, de ônibus, de linha, vocês têm que ir para a faculdade, não tem jeito. Mas é importante, aprovando hoje, e será aprovada daqui a pouco, a Prefeitura ela tem que lançar isso no boletim oficial ou talvez publique no jornal mais próximo que amanhã de Vinhedo, não sei se é possível, para dar publicidade à aprovação da lei. Ou segunda-feira fazer um boletim especial que deve estar correndo nesse sentido. Eu conversei ontem com o pessoal da COVEC. Eles têm mais agilidade do que a Prefeitura de se fazer um processo licitatório. Só para se ter uma ideia. Se fosse fazer um processo licitatório, demoraria no mínimo de 60 a 70 dias, se isso correr bem. A COVEC tem um subterfúgio, ela vai utilizar os moldes da Lei 8666, que é a da licitação, para que os fornecedores estejam com a documentação em dia, que dê segurança também na questão do transporte. Mas se tudo correr bem, segunda-feira, dia 6, que ela vai poder começar o edital de licitação. Aí é no mínimo 5 dias, ela vai para o dia 11. Ou seja, a efetivação disso, gente, é lá para o dia 12, dia 13, se tudo correr bem. Então, vou deixar claro para vocês a situação em que se chegou, tá?
Então, estaria liberado mais ou menos essa data, tudo correndo bem. Dia 12 ou dia 13, a COVEC estaria contratando e liberando o fretado para vocês. E quando o pessoal manda dados de Cajamar, de Valinhos, gente, eu estou vereador de Vinhedo. Eu tenho que lutar pelos moradores de Vinhedo. Respeito Cajamar, Valinhos, de Informação, nós temos que trabalhar aqui no nosso município. Não dá para tirar direito da educação. Porque tudo na vida podem nos tirar. Um carro, celular, uma joia, mas o aprendizado, o ensino, ninguém jamais vai tirar isso de vocês e de nós também. Então, o fretado faz parte de vocês concluírem um sonho de vocês nesse momento. Então, não dá mais para aceitar a inércia, a ineficiência e a falta de planejamento. Então, esse é o compromisso com a população, é isso que nós temos que fazer, lutando por essa causa e por todas as outras causas que virão nessa casa. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Paulinho Palmeira, pela liderança do PV. Senhor presidente, nobres pares, encaminhamento pela PV e meu amigo e colega Florentino. O PV caminha já, como dito aqui, favoravelmente, mas venho também para complementar minha fala. Quando eu me manifestei a olharmos para o nosso lado, é lógico que eu não estou dizendo que nós, enquanto comunidade, devemos deixar de lado todo o restante. Com relação a essa questão, quando eu digo que a gente critica outros lados, quando eu critico, por exemplo, a festa da uva em detrimento, né, para conseguir alcançar o meu objetivo em detrimento à festa da uva, um exemplo, tem aquele que gosta da festa da uva, tem um produtor que precisa da festa da uva. Então, e ele está pouco ligando para o transporte universitário. Porque se reunir o pessoal da festa da uva aqui, vai falar, não, tira o transporte universitário. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando eu disse na reunião aqui, sugeri, a título de orientação, é que quando fossem falar com o prefeito, não vamos desmerecer as outras áreas. Vamos olhar o nosso lado. Por isso que quando eu citei também o 1%, e foi nessa linha que eu achei que vocês deveriam praticar, no sentido de demonstrar que é ínfimo o valor perto dos 100%. E poderemos ajudar para diminuir isso com a reestruturação e organização. Falamos aqui de muitos pontos ruins, é fato, que levaram a essa situação. É fato também que, independente dessa situação, esses 10, 15 dias de ajuste, eu me lembro, na minha época também não era assim, eu ficava 10, 15 dias sem ônibus, porque tinha os ajustes de alunos que iam vir, ônibus que não tinha sido contratado ainda, porque não tinha aluno suficiente, depois passou a ter aluno suficiente, mas, enfim, eu sei o quanto vocês são guerreiros e vão conseguir adequar essa situação inicial de aulas. Mas nós temos aqui também que dar os parabéns para a COVEC, vereador, você citou bem aqui, a COVEC foi quem se disponibilizou, diante de toda a situação, para fins de ajudar, que ela não ganha nada com isso, nessa organização do transporte universitário. Então, merece, sim, os parabéns todo o pessoal lá da COVEC, que é o pessoal mantenedores aí da CEPROVI, que vem ajudar aí, não só a administração, nas questões burocráticas e legais aí, mas também, em especial, a situação dos universitários e alunos aí de nível técnico. Então, nós encaminhamos favoravelmente, né, o PV encaminha favoravelmente, e ressaltamos novamente a importância de se manter esse acesso à educação. Todos já bem disseram aqui, só vai ter uma comunidade, uma sociedade melhor, se todos nós tivermos uma educação melhor. Isso é indiscutível. Reclamamos muito do nosso povo, todo mundo diz que o brasileiro é um povo esperto, né, um povo que só olha para o seu próprio umbigo, não concorda com isso. Infelizmente, em todos os lugares existem cadeias, em todos os lugares existem gente ruim, existem gente boas, mas queremos uma sociedade melhor através da educação, indiscutivelmente. Não podemos aqui prejudicar o acesso à educação. Então, encaminhamos favoravelmente, indiscutivelmente. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador pela liderança? Eu peço ao líder do PDT, o PC, para falar, para encaminhar. Ok. Permitido. Sandro Rebeca, pelo PDT. Encaminhamento do PDT é favorável, né? É óbvio que a gente está nessa luta. Eu quero só completar. O assunto é muito sério, muito sério. A gente já faz uma discriminação. E aí eu falo a gente, porque é a cidade toda. Quantos ônibus estão preparados para uma pessoa com deficiência fazer faculdade? Um cadeirante, por exemplo. Então, tratar esse assunto como uma gaveta lá do orçamento não é admissível. A luta ela é muito séria. É necessário que seja claro
E só tem uma alternativa, e ficou provado depois dessa situação. O diálogo é a única alternativa. Né? Ficou provado que, sem conversar com os estudantes, que são os principais usuários, né, do transporte, não vai funcionar. Ficou claro que, se não pedir a opinião dos vereadores, a consequência não é a melhor. Então, o caminhamento do PDT é votar favorável, mas lembrando que tapa-buraco não funciona. Não é? Então, a responsabilidade está sendo jogada para a Covec, e conheço bem a Covec também. A gente precisa deixar claro que a responsabilidade é da administração pública. É isso. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz, pelo PSD. Senhoras e senhores, Ana, me comprometo a ser rápido, porque eu sei que você quer voltar, deixar registrado aqui o seu apoio. Eu queria só, senhor presidente, naturalmente, o nosso encaminhamento é totalmente favorável à aprovação desse projeto, deixando claro que essa é uma solução momentânea, temporária, para que possa se fazer esse recadastramento, essa análise, mas que continuaremos atentos e ao lado para que seja buscada uma solução definitiva. E o que eu espero, senhor presidente, é que esse processo todo tenha, pelo menos, tendo um aspecto pedagógico para o governo. Que eu acho que hoje todo governante tem que entender que o mundo mudou, que a sociedade mudou, que as pessoas mudaram, que ninguém hoje aceita mais decisões de gabinete enfiadas goela abaixo. Tem que sempre, em qualquer questão, o governo, quando for tomar uma decisão, considerar o aspecto humano, considerar que está lidando com pessoas, com gente, não apenas com números. Então, que o governo tome como lição esse processo, para que nas outras questões do governo busque sempre a conversa, o diálogo, tanto com a Câmara de Vereadores, que são representantes da população, como o diálogo direto com a sociedade organizada. Isso tudo poderia ter sido evitado se houvesse diálogo. Então, que o governo aprenda com isso e que também leve em consideração que hoje não dá para se administrar sem que se tenha critérios, sem que se seja um gestor em qualquer uma das áreas. Se nós tivemos no ano passado a informação que havia cerca de 2.500 estudantes usuários e hoje o que se aponta é para que se chegue a entre 1.300 e 1.500, é óbvio que, no mínimo, houve um total descontrole nisso anteriormente. E aí a gente está falando de dinheiro de recursos públicos. Hoje não dá mais, na verdade nunca, mas principalmente hoje, na realidade que a gente vive, tem que se gerir os recursos públicos com muito critério, porque senão a coberta não dá para cobrir tudo. A gente vive numa cidade com bom orçamento, que se for bem gerido, bem utilizado, a cidade pode melhorar muito. Vivemos uma boa cidade, sim, mas tem problemas sérios que precisa ter a atenção e a seriedade que merece. Quero deixar aqui o nosso encaminhamento favorável e o nosso compromisso de seguir junto até que se tenha uma solução definitiva. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que possa chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Cidinho Frois. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rui Nunes, Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Tendo recebido votação unânime favorável no primeiro turno de votação, o projeto de lei 4 de 2017, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro-o lei aprovada por esta Casa. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Agora eu quero fazer uma fala mais política.
esse problema que o Poder Executivo criou para Vinhedo continua em aberto. E eu espero que o governo municipal, nos próximas semanas, nos próximos dias, passe a encaminhar as seguintes questões. Primeiro, ele precisa atualizar a Lei 3.270, não só porque ela precisa de uma atualização, porque ela já está há muito tempo, porque esse fato de ter caído o número de estudantes vai diminuir o número de estudantes por ônibus e vai cair o número de ônibus e vai prejudicar várias linhas, e isso precisa ser pensado. Segundo, o governo precisa iniciar imediatamente um processo administrativo, o início da licitação, para que, ao final do cadastro, do recadastramento, se tenha uma licitação paralela ao percurso desses 60 dias. Terceiro, o governo precisa avaliar a prorrogação desse cadastro, né? Eventualmente a prorrogar, porque tem alunos ainda esperando a chamada de outras faculdades, e isso pode fazer alguma diferença. E eu gostaria aqui também de sugerir ao conjunto dos estudantes, dos pais, aqueles que estão apoiando a luta, para a gente pensar numa possibilidade, porque a Câmara não pode apresentar uma lei, um projeto de lei, para que obrigue o Executivo a tornar obrigatório o transporte universitário. Quem pode fazer isso é o prefeito. Mas existe uma alternativa que a lei orgânica permite, que é um projeto de lei de iniciativa popular para mudar a lei orgânica. Isso os estudantes podem fazer. Se conseguirem coletar 5% das assinaturas na cidade, os estudantes organizados podem apresentar um projeto de lei e alterar a lei orgânica do município de Vinhedo, obrigando, colocando como um direito constituído, e se assim vocês quiserem, estarei junto. Então, queria aqui deixar essa sugestão final, colocar à minha disposição de continuar marchando junto nessa luta e cobrar do prefeito firmemente que ele não vacile e corrija essa situação criada pelo próprio Poder Executivo. Obrigado a todos, até mais. Só para deixar registrado, portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum contrário, a primeira discussão e votação do projeto, da Lei 4 de 2017. Mais algum vereador querendo justificar o voto? Eu sou o presidente não vota, mas eu quero aqui deixar claro todo o apoio a vocês, quero deixar aqui também claro que a não ida de alguns vereadores nas manifestações tem uma causa, sim. Nós temos aqui vários vereadores que trabalham, às vezes, durante o dia, depende do horário da manifestação. Nós temos aqui vários casos, citamos o caso do Sandro Rebeca, que trabalha na cidade de Campinas. Nós temos o Macaxeira, que está dormindo ali, trabalhou a noite toda para vir aqui votar, fazer o seu papel. Então, isso nós temos que enaltecer para esses vereadores. Florentino trabalha na guarda. Então, às vezes, no horário da manifestação, eles não estão presentes. Paulinho Palmeira é advogado, às vezes está em audiência no fórum, e tantos outros vereadores Edu também, mas eu quero deixar registrado aqui todo o apoio dos 13, como foi dito desde a primeira vez aqui na Câmara, que os 13 vereadores estão engajados na causa dos estudantes. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.